Oi, olha, a carta histórica de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, a Folha de São Paulo, dizendo que não foi coagido e que não mentiu, é um documento precioso sobre a corrupção no Brasil. A reação da Folha, que deu a carta em manchete, diga-se em seu favor, é apresentar defesas do Lula, do PT e ataques ao Sérgio Moro e à delação premiada que só favorecem os atacados. Por exemplo, a Folha registrou a reação do senador petista Jacques Wagner. Jacques Wagner é um petroleiro carioca que foi para a Bahia criar o PT e ele não apenas criou o PT, como tomou conta da Bahia e hoje é o SOBA, né, aquele chefe africano da Bahia, substituindo o esquema que antes era de Antônio Carlos Magalhães, o famoso ACM. Hoje o ACM é de esquerda, se chama Jacques Wagner, se elege senador e elege o governador Rui Costa quantas vezes quiser, porque a oposição que ele tem lá é muito fraca, exatamente do neto de Antônio Carlos Magalhães, que é o ACM Neto, que a Dilma chamou de tampinha na eleição, lembra? Pois é. Então, o Jacques Wagner disse uma coisa que eu achei preciosa, que eu achei a declaração mais importante depois da carta do Léo Pinheiro e provocada por ela. A declaração do Jacques Wagner é simplesmente a seguinte: eu estou profundamente arrependido de ter ajudado a aprovar a legislação da delação premiada. Isso reflete a mais alta inconsciência, a mais alta falta de civismo e, sobretudo, o maior cinismo, a maior disfarçatez que eu já vi registrada na minha vida. Inclusive, eu fiz hoje no Estadão Podcast, o Estadão Notícias, um podcast mais acompanhado de notícias do Brasil, um comentário dizendo que eu não conheço nenhum petista que tenha tido, antes dele, a coragem e o cinismo de fazer uma declaração tão completa a respeito do que é o pensamento do PT, a respeito da moral, da ética e do povo que o PT manipula. Porque, veja bem, o PT é acusado de crimes terríveis. E são crimes que estão aí. A Petrobras quase quebrou. 33 países estão processando obras da Odebrecht encaminhadas pelo Lula para parceiros e amigos, normalmente ditadores tribais, também uma recuperação judicial ridícula. Em um dia, o juiz da primeira vara de falências, o João de Oliveira, vulgo Carolina, aquela personagem de Chico que fica na janela e não vê, concedeu a suprema graça da Odebrecht não pagar as dívidas e não quebrar, fazer uma recuperação judicial e não paga dívidas, fazendo um Robin Hood ao contrário do que eu já falei muitas vezes, né? Que é tirar do pobre para dar para os ricos. Pois é, o Jacques Wagner é lá da Bahia, está mandando na Bahia. Da Bahia é o Odebrecht, da Bahia é o Léo Pinheiro. Quando eu publiquei a minha revolta no meu blog do Neumann, lá no portal do Estadão, eu usei uma foto mostrando uma clara situação de comunicação fraterna entre Léo Pinheiro e Jacques Wagner, uma foto de uma reunião, ele, governador da Bahia, e ouvindo atentamente o que falava o Léo Pinheiro. Agora, ele está dizendo que o Léo Pinheiro é um mentiroso, é um covarde, que o Lula é um santo e que ele está arrependido da lei que permite a delação premiada. A lei que permite a delação premiada foi introduzida no Brasil. O Modesto Carvalhosa já escreveu essa história várias vezes, na lei do crime hediondo, do Fernando Henrique, foi realmente melhorada pela Dilma, e é disso que o Jacques Wagner fala, porque ele era um homem forte no governo da Dilma. Ele fala do arrependimento de ter ajudado a lei. Quer dizer o seguinte, o Jacques Wagner tem o cinismo do PT.
O cinismo do PT é o seguinte: nós roubamos, quebramos o Brasil, fizemos 13 milhões de desempregados, mas fizemos a lei da delação premiada, que foi um erro do qual nós nos arrependemos. Ou seja, eles não estão arrependidos de terem roubado o país e deixado o país nessa situação. Eles estão arrependidos porque participaram do processo de introdução do Instituto da Delação Premiada, que é usado nos países civilizados, principalmente Estados Unidos e Itália, e que foi trazido para o Brasil. E que permitiu a devassa disso. Quer dizer, é aquela velha história de que quem rouba não deve ser criticado, mas quem se deixa apanhar depois de ter roubado. Essa é a filosofia do Jacques Wagner e da Folha de São Paulo, que absorve isso e retransmite com grande prazer. E retransmite também que os ministros do Supremo estão muito impressionados com os erros cometidos pelo Moro e não levam em conta essa carta do Léo Pinheiro, porque a carta não evita a identificação da imparcialidade do Moro. Olha, nessa parte aqui entra a Veja como uma matéria canalha, uma matéria cretina. Eu já tinha resolvido, eu era assinante, não sou mais, comprava em banca, não compro mais, e ultimamente eu tenho comprado todas as vezes que sai texto do Roberto Pompeu e principalmente do Zé Roberto Guzzo, o meu profeta, o meu compadre, o grande jornalista de uma geração anterior à minha, com o Hélio Gaspari, que mandaram na Veja há muito tempo. Hoje a Veja é um porta-voz do banqueiro André Esteves, como denuncia dois ex-funcionários da revista, dois ex-diretores da redação da revista, o Mário Sabino, aliás, um ex-diretor que é o Mário Sabino e um ex-colunista que é como que chama o rapaz? Como que chama o rapaz lá do antagonista? Não, o Mário Sabino, já falei, o outro. O Diogo Mainardi. Diogo Mainardi, filho do Mainardi, Enio Mainardi, grande publicitário. Pois é, o antagonista já esclareceu isso tudo, mostrando que numa delação de Palocci, o André Esteves é chamado de o banqueiro do Lula, e agora ele é o financiador de uma operação muito fajuta de compra da Veja, que quebrou, a Veja quebrou, tá certo? Pois é. Então, mas eu estava falando da Folha aqui, da entrevista de ministros do Supremo, que já advertiram que a carta do Léo Pinheiro não prova a imparcialidade do Moro. Que ministros? Uma declaração importante como essa tem que ter um nome, inclusive porque esses ministros provavelmente estarão votando e poderão ser considerados suspeitos, porque já deram uma manifestação de opinião a respeito do assunto. A Veja, então, tem a obrigação ética e legal de dizer quem são os ministros. Aí não vale o sigilo da fonte, porque são ministros que votam no processo, estão interferindo no destino de uma pessoa. Então eu posso adivinhar quem são e dizer aqui para vocês. Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e, quem sabe, o decano, o trêfego decano Celso de Mello. Qualquer um deles que votar estaria suspeito. E se a Carmen Lúcia, que é a presidente da turma, tiver 10% da moral que ela disse que ela tem, não deixa votar. Não deixa. O Celso de Mello já se manifestou, o Gilmar Mendes, mesmo sem ter aparecido como fonte na matéria da Folha também, então não podem votar. E em relação a isso, ainda temos que lembrar aqui que o Davi Alcolumbre, senador do DEM, do Onyx Lorenzoni, eleito pelo Onyx Lorenzoni, presidente do Senado, já enterrou a CPI da Lava Toga e os processos de impeachment, cheio de provas de que parcial mesmo é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes solta sócios da mulher, solta parentes de noiva que ele foi padrinho de casamento, solta Paulo Preto, que ele conheceu no Palácio do Planalto, no gabinete de Aloysio Nunes Ferreira, quando era secretário-geral da presidência, e foi lá que o Fernando Henrique o nomeou advogado-geral da União e depois ministro do Supremo, para soltar tucano. E é o que ele está fazendo. Paulo Preto, inclusive.
amigão e tal, e ele soltando. Agora, isso não é suspeição. Suspeição é um site americano que não apresentou até agora nenhum documento autenticado dizer que ouviu, ou melhor, leu mensagens entre o Moro e o Deltan Dallagnol que confirmam uma troca, né? O Fachin é nosso, we trust in Fux, querendo inclusive pôr em conflito o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Pois é, então eu quero deixar claro aqui que, como jornalista, eu sinto náusea disso tudo, sinto nojo de pessoas que estão fazendo o jogo de um crime declarado e de uma bandeira ideológica partidária para tentar salvar um bandido corrupto, condenado 2 vezes em primeira instância e, em segunda instância, condenado com sentença confirmada por 8 juízes a 0 na segunda e na terceira instância, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre e no Superior Tribunal de Justiça. Eu quero dizer para vocês que eu me livro disso, não lendo essa bobajada toda, e estou esperando. Na hora que aparecer qualquer autentificação de qualquer mensagem dessa, aí eu vou ler a mensagem e saber o que eu tenho a dizer. Por enquanto, para mim, é tudo falso. E quem sabe até, como diz o Modesto Carvalhosa, que eu já citei aqui, ficção. Literatura de cordel, né? O barco pirata do Verdevaldo. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.